Lorena contava as moedas que tinha juntado naquele dia, com os dedos trêmulos e o coração apertado. Cada moeda era um lembrete da luta diária, um alívio que rapidamente desaparecia diante da necessidade de alimentar seus 3 filhos. Depois de longas horas de trabalho no restaurante, servindo os clientes com um sorriso que escondia seu cansaço, o dinheiro que recebia em gorjetas mal cobria o básico. Sentada na mesa da pequena cozinha, Lorena suspirou ao ver que o dinheiro não era suficiente. Não pode ser, murmurou para si mesma, com a voz quebrada. As crianças brincavam no outro quarto, alheias à batalha que sua mãe travava todos os dias. Ela se lembrou dos tempos em que Roberto estava ao seu lado. Sua ausência era um vazio constante em sua vida. Desde que ele os deixou sozinhos, o peso sobre seus ombros tinha se tornado insuportável. "Mamãe, o que tem para o jantar?" perguntou Sofia, a mais velha, entrando na cozinha com um sorriso que iluminou o rosto de Lorena. Lorena engoliu em seco e tentou sorrir. "Hoje temos um pouquinho de pão e sopa, meu amor. Não é muito, mas é o que temos." "Eu adoro sopa, mamãe", exclamou Sofia, sempre otimista, tentando animar sua mãe. Lorena frequentemente sacrificava sua própria comida para que seus filhos tivessem algo no prato. Enquanto Sofia voltava para os irmãos, Lorena deixou que uma lágrima escorresse por sua bochecha. "Roberto, por que você nos deixou?" sussurrou, sentindo a solidão mais do que nunca. Ela sabia que não podia desistir. Tinha que continuar, mesmo que isso significasse passar fome noite após noite. Seus filhos dependiam dela, e por eles estava disposta a qualquer sacrifício. Mas cada vez que olhava para as poucas moedas sobre a mesa, a angústia a invadia. Até quando conseguiria manter essa luta? A morte de seu esposo foi um dos momentos mais difíceis para Lorena. Roberto tinha sido seu companheiro e apoio, e perdê-lo significou carregar toda a responsabilidade de cuidar de seus 3 pequenos filhos. Desde então, Lorena fez tudo o que pôde para sustentar sua família. Seus filhos eram o mais importante em sua vida, e ver seus rostinhos cheios de esperança quando chegava em casa a motivava a seguir em frente, apesar das dificuldades. Para sustentar sua família, Lorena teve que conseguir um segundo emprego no mesmo restaurante onde era garçonete. Depois do seu turno, ela ficava para limpar o chão e garantir que todo o local ficasse impecável. Também se encarregava de recolher as sobras de comida e supervisionar para que o caminhão de lixo levasse tudo. Toda noite, enquanto recolhia os restos de comida, Lorena sentia uma profunda tristeza ao ver quanta comida era desperdiçada, especialmente quando em casa lutava para conseguir o necessário. Ela pensava na vida que tinha tido ao lado de Roberto e enquanto sentia falta de sua companhia e apoio. "Gostaria que você estivesse aqui", murmurava para si mesma, sentindo o peso de sua ausência. Mas apesar do cansaço e da tristeza, Lorena sabia que tinha que continuar. Seus filhos dependiam dela, e cada esforço valia a pena por eles. Ao ver seus rostos ao chegar em casa, ela se lembrava do porquê continuava lutando, encontrando nesse amor a força para não desistir. Roberto e Lorena tinham levado uma vida cheia de sacrifícios, construindo seu lar com esforço e perseverança, porque desde o começo as coisas não tinham sido fáceis para eles. Roberto tinha crescido como o mais novo de 2 irmãos, e desde muito jovem sentiu o que era viver com as migalhas que sobravam depois que seus pais atendiam seu irmão mais velho. Embora tivesse sonhos e aspirações, sempre tinha sido visto como menos capaz. Quando Roberto chegou à idade de ir para a universidade, seus pais não esconderam sua decepção. Um dia, seu pai o olhou com uma mistura de resignação e frieza, pronunciando palavras que ficaram gravadas em sua memória. "Lamento, rapaz, mas o dinheiro não é suficiente para dar uma educação para você também. Já cumprimos com a nossa parte, e agora você deve enfrentar o mundo sozinho."
Se quiser ser alguém na vida, terá que pagar a universidade por conta própria. Essas palavras feriram profundamente Roberto. Durante anos, ele tinha visto como seus pais se esforçavam para apoiar seu irmão mais velho, José, cobrindo todas as suas despesas educacionais e até se endividando para garantir que ele tivesse tudo o que precisava. Com o tempo, José se tornou o orgulho da família. Um profissional, exclamava o pai de Roberto com orgulho, dando ênfase à palavra. Meu filho José finalmente terminou seus estudos. O orgulho que o pai de Roberto sentia por seu filho mais velho, José, era evidente e transbordante. Cada conquista de José era celebrada como uma vitória familiar, enquanto Roberto, em silêncio, observava das sombras. Embora seu pai não percebesse, cada palavra de elogio a José, cada gesto de admiração, cravava-se no coração de Roberto, lembrando-o de que ele nunca teria o mesmo lugar na vida de seus pais. Olhe para José, dizia seu pai com um sorriso que irradiava satisfação. Um verdadeiro profissional, levando o nome da família ao mais alto nível. Roberto assentia com um sorriso forçado, mas por dentro sentia um peso que o afundava. Ele aprendeu desde cedo que não podia contar com o apoio de seus pais, por isso decidiu manter sua vida e seus problemas afastados deles. Sabia que viviam em mundos diferentes e, para se proteger, começou a construir uma barreira emocional que os mantivesse à margem de sua vida. Apesar de tudo, Roberto nunca guardou rancor de seu irmão. Pelo contrário, sentia orgulho dele e de todas as suas conquistas. Desde que eram crianças, os dois sempre foram muito unidos, e embora seus caminhos tivessem tomado direções diferentes, o laço fraternal que formaram permaneceu intacto. José, estou feliz por você, de verdade, dizia Roberto em uma de suas conversas. Sempre soube que você chegaria longe. Obrigado, irmão, respondia José com sinceridade. Mas lamento que as coisas não tenham sido fáceis para você. Gostaria de poder fazer mais. Não se preocupe, assegurava Roberto, escondendo a tristeza em sua voz. Eu estou bem, dou um jeito, mas enquanto José crescia profissionalmente e podia oferecer comodidades aos seus pais, Roberto afundava na pobreza. As coisas não aconteciam como ele desejava. Sem estudos e sem o apoio da família, as oportunidades eram poucas e as portas se fechavam uma após a outra. Desde muito jovem, Roberto tinha trabalhado em tudo que pudesse lhe dar algum dinheiro. Não importava quão difícil ou pouco gratificante fosse o trabalho, ele o aceitava na esperança de melhorar sua situação. Foi zelador, garçom, entregador e qualquer outro emprego que surgisse. A família de Roberto costumava menosprezá-lo por sua situação econômica, chamando-o de medíocre por seus diversos trabalhos, que, segundo eles, não o levariam a nada. Com o tempo, Roberto aprendeu a se distanciar, limitando as visitas ao estritamente necessário. Não era que ele não quisesse vê-los, mas sabia que cada encontro vinha acompanhado de comentários que o magoavam, e preferia evitar que o afetassem mais. Quando Roberto conheceu Lorena, uma jovem humilde e cheia de bondade, sentiu que sua vida mudava para melhor. No entanto, decidiu mantê-la afastada de sua família, convencido de que assim a protegia das críticas. Apesar de viverem juntos há anos e criarem seus 3 filhos, Lorena nunca chegou a conhecer os pais de Roberto. Você não precisa conhecê-los, dizia Roberto com ternura. O importante é que estamos juntos e que nossa família é o que importa. Lorena, confiando nele, nunca insistiu. Sabia que Roberto tinha suas razões e não queria pressioná-lo. Contudo, apesar de tudo, Roberto não conseguia se desprender do carinho que sentia por seu irmão mais velho, José. Muitas vezes falava dele com Lorena, compartilhando seus feitos com uma mistura de orgulho e nostalgia. José sempre foi brilhante, dizia Roberto a Lorena. Eu me sinto orgulhoso do que ele alcançou. Isso diz muito sobre você, Roberto, respondia Lorena com um sorriso.
Você mantém esse carinho apesar de tudo. Roberto sabia que, embora sua vida tivesse tomado um rumo diferente, o amor pelo irmão era um vínculo que sempre o conectaria ao seu passado, e nem as diferenças, nem o tempo poderiam mudar isso. Roberto e Lorena levavam uma vida humilde, mas sempre encontraram uma maneira de seguir em frente. Eram uma equipe perfeita, se complementando em tudo e desfrutando da felicidade simples de trabalhar juntos para pôr comida na mesa e criar seus 2 filhos em um lar cheio de amor e harmonia. Cada dia era uma luta, mas enfrentavam com um sorriso, sabendo que o amor que compartilhavam tornava tudo mais suportável. No entanto, essa paz foi ameaçada quando Roberto começou a se sentir mal. No início, tentou ignorar os sintomas, pensando que era apenas um mal-estar passageiro. Seu senso de responsabilidade era tão forte que não permitiu que a doença o parasse. Continuava trabalhando dia após dia, sem descanso, porque sabia que seus filhos dependiam dele. Mas, à medida que as semanas passavam, sua condição piorou drasticamente. O homem que uma vez foi forte e cheio de vida, agora se contorcia na cama, dominado pela dor. Lorena, vendo seu marido sofrer daquela maneira, não pôde conter mais sua preocupação. Ela se ajoelhou ao lado dele, pegou sua mão e, com a voz trêmula, disse: Roberto, você precisa ir ao hospital. Não podemos esperar mais. Você precisa de ajuda, por favor. Roberto, com os olhos semicerrados pela dor, assentiu debilmente. Sabia que Lorena tinha razão, mas também sabia que as despesas médicas eram algo que eles não podiam arcar. Mesmo assim, foi ao hospital, onde um médico o examinou. Após um silêncio tenso, o médico balançou a cabeça e deu a notícia que eles temiam. Já era tarde demais para um tratamento simples. A única esperança era uma cirurgia cara, algo fora de seu alcance. Lorena sentiu o mundo desmoronar ao seu redor, mas Roberto, com lágrimas nos olhos, olhou para ela com uma expressão de desespero e esperança. Meu amor, sussurrou com esforço. Ligue para meu irmão. Peça um empréstimo para pagar a cirurgia. Sei que ele não negará sua ajuda. Lorena, com o coração disparado e o desespero refletido em seu rosto, se armou de coragem e pegou o telefone com as mãos trêmulas. Sabia que aquela ligação poderia ser a última chance de salvar seu marido, Roberto, que jazia na cama, debilitado e com o olhar fixo nela, esperando um milagre. Ela discou o número de José, seu cunhado, na esperança de que ele atendesse e pudesse oferecer a ajuda que tanto precisavam. Cada segundo que o telefone tocava do outro lado da linha parecia uma eternidade. Finalmente alguém atendeu. Alô? Uma voz feminina e fria respondeu do outro lado. Olá, sou Lorena, a esposa de Roberto. Preciso falar com José, é urgente, por favor. Implorou, sua voz se quebrando pela ansiedade. A mulher do outro lado da linha fez uma breve pausa antes de responder, com um tom de desdém que gelou Lorena. Sinto muito, mas José está ocupado no momento, disse a mulher, com uma indiferença que fez Lorena estremecer. Por favor, é muito importante, insistiu Lorena, sentindo os olhos se encherem de lágrimas. É sobre o irmão dele, Roberto. Ele está muito doente e precisamos de ajuda. Por favor, diga-lhe que é urgente. A mulher suspirou impacientemente, claramente irritada com o pedido de Lorena. Assim que estiver livre, ele retornará à ligação. Respondeu com uma frieza cortante, como se a gravidade da situação não importasse em absoluto. Antes que Lorena pudesse dizer mais alguma coisa, a linha foi cortada abruptamente. Ela ficou paralisada, segurando o telefone em sua mão enquanto um silêncio mortal a envolvia. O som da chamada interrompida ressoou em seus ouvidos como um martelo, golpeando sua alma com cada eco. Lentamente, ela abaixou o telefone, sentindo como sua última centelha de esperança se desvanecia. Roberto, da cama, a observava com olhos cheios de dor e uma esperança que se apagava como uma vela em meio a uma tempestade.
Conseguiu falar com ele? Perguntou Roberto com voz fraca, embora suas palavras carregassem um fio de esperança. Lorena sentiu um nó na garganta enquanto o olhava, incapaz de sustentar o olhar por mais tempo. Disseram que... Lorena tentou manter a calma, mas as lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Disseram que ele retornaria à ligação quando estivesse livre. Roberto estava deitado na cama do hospital, seu corpo debilitado pela doença, mas seu espírito agarrado a uma esperança quase ilusória. Ele vai ligar, Lorena, dizia com a voz entrecortada, tentando convencer a si mesmo tanto quanto a esposa. José sempre esteve lá para mim. Ele não vai me abandonar agora. Lorena, sentada ao lado dele, apertava sua mão, tentando lhes transmitir uma força que ela mesma já não tinha. Claro que sim, amor, respondia, embora no fundo soubesse que aquela ligação não chegaria. Toda vez que o telefone tocava, Roberto virava a cabeça com dificuldade, mas era sempre outra pessoa, alguma voz desconhecida ou um som do hospital. A cada minuto que passava, a angústia no rosto de Lorena crescia, vendo como a esperança do marido se desvanecia junto com sua respiração. As horas se transformaram em dias, e Roberto continuava esperando, sua fé no irmão intacta, mas seu corpo cada vez mais fraco. Lorena, você ligou para ele de novo? Perguntava ele, esforçando-se para manter a calma, embora o medo se insinuasse em sua voz. Eu liguei, Roberto, respondia Lorena com um nó na garganta. Disseram que ele está ocupado, mas que assim que puder, ele vai te ligar. A verdade é que Lorena havia ligado várias vezes, mas sempre a mesma voz fria respondia que José não estava disponível, que tinha compromissos importantes, que tentasse mais tarde. Finalmente a situação se tornou crítica. Roberto começou a lutar por cada respiração, seu peito subindo e descendo com um esforço dilacerante. Por favor, José, não me deixe agora, sussurrou Roberto, suas palavras mal audíveis. Lorena, desesperada, correu até os médicos, suplicando por ajuda. Façam algo, por favor, ele está morrendo, gritou com desespero, mas os olhares dos médicos eram de resignação. Sem o dinheiro necessário, não podiam fazer muito mais do que já haviam feito. Sinto muito, senhora, disse um dos médicos baixando o olhar. Sem a operação, não podemos salvá-lo. Mas ele é meu marido. É o pai dos meus filhos. Por favor, não o deixem morrer, implorou Lorena, com lágrimas escorrendo por seu rosto. No entanto, o sistema não se comoveu com sua dor, e Roberto, com a esperança esgotada e o irmão ausente, deu seu último suspiro, enquanto Lorena segurava sua mão, chorando em silêncio. No funeral, a realidade de sua situação se tornou mais evidente do que nunca. Com o pouco que restava, Lorena conseguiu comprar um pequeno pedaço de terra em um cemitério modesto, onde enterrou seu marido com a dignidade que pôde oferecer. Roberto, te prometo que cuidarei dos nossos filhos, sussurrou enquanto o caixão descia. Suas palavras eram uma promessa de amor e de luta, um juramento de que seguiria em frente, por ele e pelos pequenos. Ao seu redor, o cemitério estava deserto. Nenhum dos familiares de Roberto apareceu, nem seu irmão, nem seus pais, ninguém. Lorena, com seus 2 filhos segurando suas mãos, observou a terra cobrindo o caixão de seu marido. Era um adeus solitário e doloroso, mas também o começo de uma nova vida, uma na qual teria que ser forte, mais forte do que nunca. Não estamos sozinhos, Roberto, murmurou enquanto abraçava seus filhos. Te prometo que não estamos sozinhos. Quando Lorena se sentou sozinha na pequena sala de estar de sua modesta casa, rodeada pelos silêncios da noite, finalmente entendeu o motivo por trás da decisão de Roberto de manter sua família afastada deles. Enquanto observava as fotos desbotadas de seu marido, percebeu que Roberto tinha razão ao se distanciar daquela família que nunca havia sido de grande ajuda. Lorena suspirou, apertando os punhos, e murmurou para si mesma:
Nunca entendi por que ele não queria que conhecêssemos sua família. Agora vejo que ele tinha razão. As palavras de seu marido, pronunciadas nos últimos momentos de sua vida, fizeram sentido em sua mente. Apesar de seu cunhado, José, ter uma fortuna considerável, nunca esteve disposto a ajudar nos momentos mais críticos. Lorena lembrou-se com frustração das inúmeras tentativas de comunicação. Por favor, preciso falar com o José, havia dito em cada ligação, apenas para ser recebida por uma voz fria que informava sobre a ocupada agenda de seu cunhado. Não pode ser, dizia Lorena em voz alta, tentando se acalmar enquanto pensava na indiferença de José. Não se trata de dinheiro fácil, trata-se de uma família que está passando por uma crise. Decidida a não depender deles, Lorena prometeu a si mesma que criaria seus filhos com suas próprias forças. Mas a realidade se mostrou mais dura do que esperava. À medida que os dias passavam, a escassez de recursos e a falta de oportunidades se tornaram evidentes. Seus filhos, sempre tão vitais e cheios de vida, começaram a mostrar sinais de nutrição. Lorena, com o coração partido, se encontrava na triste rotina de colocá-los para dormir, com água e pão, rezando para que sua pequena ração fosse suficiente para aguentar mais um pouco. Uma noite, depois de colocar seus filhos para dormir, Lorena se sentou na cozinha, suas lágrimas caindo silenciosamente sobre o pão que havia guardado para o dia seguinte. "Por que, meu Deus? Por que é tão difícil?" sussurrou entre soluços, sentindo o peso de sua desesperança e a frustração de não encontrar uma saída. Finalmente a oportunidade chegou quando conseguiu um emprego em um restaurante de prestígio. Lorena pensou que isso poderia ser a luz no fim do túnel, mas a realidade do trabalho não foi como esperava. As gorjetas eram escassas e os turnos eram longos e exaustivos. Como posso fazer isso ser suficiente? Perguntava-se enquanto sacudia o cansaço dos ombros ao final do dia. Em um de seus turnos como garçonete, um colega comentou: "As pessoas aqui não deixam muito, mas é o que temos. Todos estamos na mesma situação." Lorena assentiu, embora o cansaço e o desespero se refletissem em seu rosto. "Sim, eu entendo. Só preciso aguentar mais um dia", respondeu, tentando manter uma aparência de força. Lorena observou, com uma mistura de incredulidade e desespero, os grandes latões de lixo alinhados na parte de trás do elegante restaurante. Os contêineres transbordavam com os restos das refeições que haviam sido preparadas naquele dia. Uma extravagância de pratos requintados que pareciam um desperdício absoluto de recursos. O dono do restaurante tinha uma política inflexível. Qualquer comida não vendida devia ser descartada, independentemente do seu estado. "É incrível", murmurou Lorena para si mesma enquanto contemplava os sacos de lixo cheios de alimentos perfeitamente comestíveis. "Como podem jogar tudo isso fora enquanto meus filhos passam fome?" O contraste entre o luxo da comida descartada e a miséria que enfrentava em casa era esmagador. Durante sua primeira semana de trabalho, Lorena tinha visto como montes de comida eram jogados no lixo, comida que, aos olhos de alguém necessitado, seria um banquete. Decidida a fazer algo para mudar sua situação, Lorena esperou até que a última mesa fosse limpa e o restaurante esvaziasse. Com o coração acelerado, ela se dirigiu ao beco de serviço, onde estavam os grandes latões de lixo. Olhou ao redor, certificando-se de que não havia ninguém observando, e deslizou para o canto escuro. "Vamos, Lorena, só mais um pouco", disse a si mesma, enquanto suas mãos tremiam ao abrir um dos sacos pretos. Dentro, encontrou uma grande quantidade de comida em excelente estado, pratos de carne, verduras frescas, até sobremesas. Pegando um saco rapidamente, Lorena deu uma última olhada ao redor antes de sair correndo. Sua respiração era rápida e ofegante. O peso do saco parecia um pequeno alívio no meio de sua angústia. "Só preciso chegar em casa", pensou.
o impulso de cuidar de seus filhos, superando qualquer temor de ser apanhada. Quando chegou em casa, Lorena descarregou o saco com cuidado na cozinha. Olhou para os alimentos e deixou escapar um soluço de alívio. Meus filhos, isso vai fazer bem a eles, sussurrou enquanto começava a repartir a comida. Seus filhos, famintos, mas ainda esperançados, olharam para os pratos com olhos grandes e brilhantes. Mamãe, olha que delícia! Exclamou Sofia, a mais velha, enquanto dava uma mordida na comida que Lorena havia trazido. Lorena sorriu através das lágrimas. Sim, meu amor. Hoje comemos bem. Vamos aproveitar juntos. Sua voz estava cheia de uma mistura de felicidade e tristeza. A alegria de ver seus filhos alimentados contrastava com a dor da realidade em que viviam. Graças aos sacos de comida que Lorena tinha tirado do restaurante, durante toda a semana seus filhos puderam desfrutar de pratos abundantes e variados. As verduras frescas, as carnes tenras e as sobremesas elaboradas se tornaram uma fonte de alegria e bem-estar para a família. Cada refeição era uma pequena celebração, um contraste brilhante diante dos dias de fome e tristeza que haviam padecido. Mamãe, hoje tem bolo de chocolate, exclamou Sofia enquanto corria para a mesa. Lorena sorria ao ver a felicidade nos olhos de seus filhos, embora por dentro se sentisse inquieta. Sabia que o que estava fazendo era arriscado e que a qualquer momento poderia ser descoberta. Sim, querida, aproveite, porque isso é um presente especial, respondeu Lorena, tentando manter o ânimo apesar da culpa que sentia. Apesar da felicidade que proporcionava a seus filhos, Lorena estava profundamente envergonhada por suas ações. Cada vez que saía do restaurante com um saco cheio de comida, sentia uma mistura de alívio e culpa. Preciso encontrar outra solução, repetia para si mesma. Não posso continuar fazendo isso. Uma noite, após uma longa jornada de trabalho, Lorena chegou em casa com outro enorme saco de comida. Mal havia cruzado a porta quando ouviu uma batida firme nela. O coração de Lorena acelerou enquanto se dirigia para abrir, perguntando-se quem poderia estar ali àquelas horas. Ao abrir a porta, encontrou-se cara a cara com um homem de terno elegante, com a testa franzida e uma expressão de raiva no rosto. Ao seu lado estavam 2 agentes de polícia, claramente prontos para agir. Lorena Garcia? Perguntou o homem com tom severo. Sou o dono do restaurante de onde você tem estado a levar comida. Sabemos exatamente o que você tem feito. Lorena ficou paralisada pelo medo. O que estão dizendo? Gaguejou, sua voz mal audível. Eu não sei do que estão falando. O restaurante tem câmeras de segurança e vimos como você tem levado nossa comida. Isso é roubo, o homem continuou, seu tom implacável. Mas eu só estava tentando... Lorena tentou se defender, mas suas palavras se afogaram na garganta. Os agentes se aproximaram e a sensação de desespero se intensificou. Por favor, deixem-me explicar. Eu tenho 2 filhos pequenos e... Um dos agentes a interrompeu com um gesto de mão. Já revisamos as provas. Isso é uma violação séria do contrato. Precisamos levá-la conosco. Não, por favor, não, suplicou Lorena, com lágrimas enchendo seus olhos. Se me levarem, meus filhos não terão ninguém para cuidar deles. Não sei o que fazer. Só estava tentando garantir que eles comessem bem. Aterrorizada pelo que estava acontecendo, Lorena deu 2 passos para trás, com a intenção de se justificar. Sua mente trabalhava freneticamente para encontrar as palavras certas, mas antes que pudesse articular uma defesa, notou que seu chefe, o homem elegante e autoritário que a confrontou, ficou de repente em silêncio. Os olhos de José desviaram quase involuntariamente para o interior da modesta casa. De onde estava, ele podia ver 2 pequenos comendo com entusiasmo os restos de comida que Lorena havia trazido do restaurante. Era uma cena simples, mas profundamente comovente. As crianças, alheias ao peso da tragédia que os rodeava,
Riam e conversavam entre si, desfrutando do pouco que tinham. No entanto, não foi a alegria inocente dos pequenos que o deixou paralisado. Foi algo mais. Ao levantar os olhos, José notou algo na parede da pequena sala. Algo que o fez parar de repente. Um quadro emoldurado pendia ali, ligeiramente inclinado, mais visível de onde ele estava. Era uma fotografia de Roberto, junto com Lorena e seus filhos. A imagem capturava um momento de pura felicidade e unidade familiar. Um que, naquele momento, parecia pertencer a outra vida, a outro mundo onde a dor e a perda não existiam. O sorriso de Roberto na fotografia era amplo, sincero, e seus olhos brilhavam com uma alegria que José mal podia recordar. Lorena, com uma expressão de ternura, segurava um dos filhos nos braços, enquanto o outro se agarrava brincando à perna do pai. Sem perceber, começou a caminhar em direção à fotografia, como se aproximar dela pudesse, de alguma forma, reconectar os laços rompidos que ele havia negligenciado. Ao estar em frente ao quadro, levantou uma mão trêmula e tocou suavemente a moldura, sentindo o frio do vidro sob seus dedos. O rosto do homem mudou imediatamente, sua expressão de raiva se transformou em uma mistura de surpresa e consternação. Roberto, murmurou, sua voz quase um sussurro. Parecia que o chão se desfazia sob seus pés ao perceber o que estava vendo. A mulher que ele havia ameaçado com a polícia era, na verdade, a esposa de seu irmão mais novo. Roberto é seu marido? Perguntou finalmente, a incredulidade ressoando em sua voz. Lorena assentiu lentamente, seus olhos cheios de uma mistura de medo e confusão. Sim, Roberto era meu marido, corrigiu, sentindo o peso dessa realidade em seu coração. Por que pergunta? Você o conhece? O homem elegante, que até pouco tempo a olhava com desprezo, agora estava completamente desconcertado. Sou José, seu irmão mais velho, disse com a voz trêmula. Eu não tinha ideia de que esta era a casa dele, de que eles são meus sobrinhos. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles, apenas interrompido pelo som suave das crianças comendo, alheias ao drama que se desenrolava ao seu redor. Lorena permaneceu em silêncio, as palavras presas em sua garganta. Finalmente, após um longo momento, José se atreveu a perguntar o que sua mente se recusava a aceitar. Onde está Roberto? Por quê? Por que você e as crianças estão vivendo assim? Por que você está recolhendo restos de comida? O que aconteceu? As lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Lorena enquanto ela tentava falar. Roberto morreu, disse com a voz quebrada. Eu não tinha ideia de onde você estava, de como encontrá-lo. Ele esperou por você, esperou até seu último suspiro, pensando que você iria chamá-lo, mas você nunca o fez. José recuou, como se as palavras o tivessem atingido fisicamente. Ele cobriu a boca com a mão, sentindo uma culpa avassaladora. Eu não sabia, sussurrou, incapaz de olhar nos olhos dela. Se eu soubesse, teria corrido para vê-lo. Lorena, sinto muito mesmo. Lorena ficou atônita ao perceber que José, o homem que havia vindo confrontá-la, não sabia que Roberto havia falecido há alguns meses. Ela se sentia dominada pela tristeza e raiva, mas também via nos olhos de José uma confusão genuína, uma ignorância que, embora dolorosa, não parecia deliberada. Com lágrimas que não conseguia conter, Lorena sentou-se em uma cadeira desgastada e começou a contar a José como tudo havia acontecido. Roberto esperou por você, José, até o fim. Todos os dias ele me dizia que você certamente iria chamá-lo, que não podia ter se esquecido dele. Mas você nunca ligou, disse sua voz trêmula. Ele nunca perdeu a fé em você, embora soubesse que estava morrendo. Eu tentei tantas vezes entrar em contato com você, mas você nunca atendeu.
Roberto se foi acreditando que talvez tivesse feito algo errado, que você não queria saber nada dele. José ficou paralisado ao ouvir as palavras de Lorena. O peso de sua própria indiferença, de seu egoísmo, caiu sobre ele com uma força esmagadora. Eu não sabia que ele estava tão mal. Não sabia que ele precisava da minha ajuda, sussurrou, sua voz quase inaudível enquanto levava uma mão à testa. Estava tão ocupado, tão centrado nos meus negócios que esqueci o que realmente importava. Lorena o olhou, ainda com lágrimas nos olhos, mas também com uma expressão de resignação. A única coisa que Roberto queria era que você o lembrasse, que o ajudasse em seu momento mais difícil. Mas isso nunca aconteceu, José. Agora, tudo o que nos resta são as lembranças, e eu só queria fazer o melhor para meus filhos. José sentiu que algo se partia dentro dele. As palavras de Lorena doíam mais do que qualquer acusação poderia fazer. Ele sabia que havia falhado, e essa culpa o consumiria para sempre. Lorena, sinto muito. Nunca quis que isso acontecesse, disse sua voz quebrada pela emoção. Por favor, me perdoe, e deixe-me fazer algo por você e pelas crianças. É o mínimo que posso fazer por tudo que falhei com vocês. Lorena o olhou fixamente por um momento, pesando suas palavras. Finalmente, assentiu lentamente. Não quero seu dinheiro, José. Só quero que meus filhos tenham uma vida melhor. Se você realmente quer ajudar, faça isso por eles. A partir daquele dia, José se dedicou a redimir-se com a família de seu irmão, da melhor maneira que pôde. Não era fácil para Lorena confiar nele, mas com o tempo, a sinceridade de suas ações começou a amolecer seu coração. José visitava frequentemente, trazendo não apenas ajuda financeira, mas também sua presença, seu tempo e, o mais importante, seu arrependimento genuíno. Uma noite, enquanto José revisava antigos e-mails e registros em seu escritório, algo chamou sua atenção. Ele se lembrou de todas as vezes que havia tentado contatar Roberto, mas sua esposa, Patrícia, sempre lhe dizia que ele estava ocupado e não podia atender chamadas pessoais. Foi então que decidiu investigar mais a fundo. Ele revisou as chamadas que haviam chegado ao seu escritório nos últimos meses da vida de Roberto e descobriu que muitas delas haviam sido redirecionadas ou simplesmente ignoradas. Um arrepio percorreu sua espinha ao perceber o que isso significava. Com o coração acelerado, confrontou Patrícia no dia seguinte. Por que você não me disse que Roberto estava me ligando? Meu próprio irmão. Por que deixou que suas chamadas não chegassem a mim? Patrícia o olhou com uma frieza que ele nunca tinha visto antes. Porque você não precisava desses problemas, José. Ele só queria pedir dinheiro como sempre fazia. Você não percebe que esses pobretões só te queriam por causa do seu sucesso? Eu só fiz o que era melhor para você, afastando-o deles. José sentiu uma mistura de raiva e desespero. Como você pôde fazer isso? Era meu irmão. Ele estava morrendo, e eu nem sequer soube porque você decidiu que não valia a pena. Como você pôde ser tão cruel? Patrícia simplesmente deu de ombros. Eu fiz isso por nós, pelo nosso futuro. Não podemos nos dar ao luxo de estar presos a pessoas que só nos puxam para baixo. A revelação destroçou José. Todo esse tempo ele pensou que sua falta de resposta era apenas culpa sua, mas agora sabia que havia sido manipulado pela mulher em quem confiava. No entanto, isso não mudava o fato de que seu irmão estava morto, e ele não estava lá para ele. A partir desse momento, José tomou uma decisão. Ele se separou de Patrícia, incapaz de continuar vivendo com alguém capaz de tanta crueldade. Além disso, decidiu redobrar seus esforços para ajudar a família de Roberto. Não apenas ofereceu apoio financeiro, mas também dedicou tempo para reconstruir o relacionamento com seus sobrinhos e com Lorena. Sabia que não podia mudar o passado,
mas faria tudo ao seu alcance para garantir que o futuro fosse melhor. Ele também decidiu fazer algo mais. Em homenagem a Roberto, começou a doar a comida excedente de seu restaurante para quem mais precisava, instaurando um programa de ajuda em sua comunidade. Nada mais de desperdícios, anunciou um dia para sua equipe. Toda a comida que não for vendida será doada. Não permitirei que mais ninguém passe fome enquanto podemos fazer algo a respeito. Com o tempo, Lorena e José conseguiram reconstruir um relacionamento baseado em confiança e respeito. Embora a ferida da perda de Roberto nunca se fechasse completamente, ambos encontraram consolo em saber que estavam fazendo o certo agora. Seus filhos cresceram rodeados de amor e cuidado, e a generosidade de José se tornou um farol de esperança para muitos na comunidade. Em uma tarde quente, enquanto Lorena e José observavam as crianças brincarem no jardim, José suspirou, ainda sentindo o peso do arrependimento em seu peito. Gostaria de ter feito isso antes, disse em voz baixa, quase para si mesmo. Lorena o olhou, vendo a dor que ele ainda carregava dentro de si. Não podemos mudar o passado, José, respondeu suavemente. Mas pelo menos agora você está aqui, e isso, de certo modo, é o que Roberto sempre quis. José assentiu, sentindo que, embora a ferida nunca se fechasse completamente, pelo menos agora ele estava fazendo a coisa certa. Obrigado, Lorena, disse, e embora suas palavras fossem simples, estavam cheias de um sentimento profundo. Com o tempo, a relação entre Lorena e José se fortaleceu, e embora nunca fosse a mesma de antes, eles encontraram uma forma de seguir em frente, honrando a memória de Roberto e garantindo que seu legado vivesse em seus filhos, que cresceram com o exemplo de como o amor e o arrependimento podem transformar a dor em uma nova oportunidade de fazer o bem. Meus queridos inscritos, quero agradecer de todo o coração por nos acompanharem nesta história emocionante. O apoio de vocês é o que nos motiva a continuar criando conteúdo que toca a alma. Como sempre, espero que tenham encontrado uma mensagem valiosa neste relato. Algo que os inspire e os faça refletir. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de dar um like. Isso me ajuda muito a continuar crescendo e trazendo mais histórias como esta para mais pessoas. E se ainda não o fez, convido você a se inscrever no canal. Dessa forma, você será o primeiro a receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo carregado de emoções e ensinamentos. Envio um grande abraço, cheio de carinho e gratidão. Espero vê-los novamente em breve, com mais reflexões, mais histórias e mais momentos para compartilharmos juntos. Até a próxima!